Estética natural, filosofia ou exagero? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Hoje eu vou falar mais perto aqui da câmera, porque eu estou sem microfone e nessa hora que é muito movimentado. E também estou aqui com o roteiro, dos tópicos que eu vou trazer para vocês sobre esse assunto. Por que eu decidi trazer sobre esse assunto? Porque na verdade eu vou falar o porquê que eu não trabalho mais só com a estética natural, Hoje eu trabalho com outro tipo de abordagem, mas não ignoro ela totalmente. E aqui eu vou explicar o porquê, porque é algo para se refletir, que é qual é o seu objetivo com a estética natural. Como esse canal aqui, é estética natural, desvendando a estética natural. Então eu vou falar um pouco sobre o que é estética natural e o porquê que a gente precisa fazer esse tipo de reflexão. Quando eu comecei com a estética natural, eu queria o 100% natural e eu fiz alguns cursos e, para ser sincera, agora que eu estudo um pouco mais sobre cosmetologia, eu entendo que muito desses cursos fazem de certa forma um terrorismo em cima de muitos ingredientes e dos cosméticos convencionais que tem no mercado. Então é por isso que eu vou trazer esse tema hoje. E a primeira reflexão que eu vou trazer para vocês para vocês refletirem, que foi essa reflexão que eu fiz, por que você escolheu a estética natural? Qual é o seu objetivo com a estética natural? Quando você escolhe essa abordagem como filosofia, aí você precisa ter um certo cuidado. Por quê? Porque tem que fazer sentido, Por que eu tenho como filosofia a estética natural? Já que um cosmético natural, ele precisa ser 95% de ingredientes naturais e só 5% podem ser sintéticos, É uma porcentagem bem pequena, que mesmo que seja um ingrediente mais tóxico, ele não vai trazer nenhum malefício para a gente. Mas se eu levo em consideração isso como filosofia, e o restante daquilo que eu consumo, que eu ingiro, que é muito mais absorvível do que o cosmético, eu também uso essa abordagem, essa filosofia. Tudo que eu consumo é natural, Eu consumo minha alimentação 95% natural. Eu tenho uma vida saudável 95%. Então eu fiz essa reflexão, porque quando eu fiz, vamos dizer assim, não foi o primeiro curso que eu fiz da estética natural, mas foi o curso mais abrangente, maior curso em nível de conteúdo, de aulas. E nesse curso, de certa maneira, ensinam a gente a ficar nos 95%, é natural, beleza, não serve. E ensinam também a gente a utilizar um aplicativo. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o aplicativo, que é o Ingrid, para analisar a composição de tudo aquilo que a gente vai usar de cosméticos. Só que eu comecei a utilizar também esse aplicativo para poder analisar as coisas que eu consumia, os industrializados de supermercado. E pasmem, gente, a porcentagem de coisas naturais dentro daqueles produtos que a gente consome diariamente não é natural. E eu comecei a ficar maluca com aquilo, eu comecei a ficar indignada, como que eu consumo essas coisas, tal. E eu comecei a ficar desesperada, tudo que eu já consumi, eu vou morrer, isso e aquilo, eu vou ter doenças sérias, tal. Então, gente, tem que ter muito cuidado, porque isso é terrorismo. Eu vou olhar aqui os tópicos. E o que acontece? Eu precisava definir. Se eu for vender estética natural, mas a minha vida não vive daquela maneira, 95%, então, na verdade, eu estou vendendo uma mentira, Precisa ter essa coerência. Se for uma filosofia, Não, é uma filosofia. Mas, de toda forma, mesmo que não seja uma filosofia, tem que ter algum tipo de coerência. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu comecei a me sentir uma impostora. Gente, eu como bolacha recheada de vez em quando, eu como McDonald's. Então, por que eu vou fazer terrorismo com o meu cliente que às vezes não quer trocar todos os cosméticos do home care dele? Se ele prefere usar um filtro solar químico ao invés de um físico?
né? Hoje a gente já fala orgânico e inorgânico, né? Teve essa atualização. Então, e aí? Se eu não aplico para minha vida, como eu posso exigir isso do meu cliente? Então, assim, esse foi das primeiras reflexões que eu fiz, justamente por causa da síndrome da impostora. Eu comecei a ficar incomodada. Então eu falei assim, gente, se eu sou flexível com a minha alimentação, por que eu não vou ser flexível com os cosméticos que eu uso em cabine e com aquilo que o meu cliente vai usar? O segundo ponto que eu trouxe para reflexão. Eu trabalho com estética natural porque os ingredientes dos cosméticos convencionais são tóxicos. Essa é a maioria da abordagem que a gente usa, essa é a justificativa que a gente usa na maioria das vezes para os nossos clientes, né? A gente aprende isso em cursos também, eu tô falando, gente, porque eu já fiz uns 4 cursos de estética natural. Então, eu sei que falam assim na maioria deles. E o meu objetivo aqui não é falar para vocês não fazer curso com ninguém, mas é pesquisar. Não pega lá um único profissional que explica algo e pega aquele conteúdo como verdade. Nós somos pesquisadoras, a gente precisa pesquisar, estudar, entender, ver o que é verdade, o que não é. Porque se é uma pessoa que tem uma filosofia, ela é inflexível. Então, é uma filosofia de vida dela, ela vai vestir a camisa e vai ensinar aquilo. Mas o seu propósito é o mesmo dela, né, da profissional que está ensinando? Então, é uma questão de pensar se é isso mesmo que a gente quer. E quando a gente estuda a fundo sobre cosmetologia, que foi o que eu fui fazer, e a gente pega essa frase que eu falei agora, né? Eu trabalho com a estética natural porque os ingredientes dos cosméticos convencionais é tóxico. Isso não é uma verdade absoluta. Porque existe ingrediente natural que também é tóxico. E existe ingrediente sintético que não é. Então a gente ser inflexível no ponto de o natural é melhor do que o convencional, isso nem sempre é uma verdade. Então a gente precisa analisar muito bem aquilo que a gente fala para o nosso cliente, aquilo que a gente dissemina também nas redes sociais. E o terceiro ponto que eu vou trazer aqui é que os cosméticos naturais, que foi uma coisa que pesou para mim, eles são mais caros e a durabilidade dele é menor. Então, a maioria desses cosméticos naturais, eles têm 1 ano de validade. E se você compra ele e ele não foi recém-fabricado, às vezes você está com um produto que lá em 6 meses vai vencer. Essa semana, e direto acontece isso, eu trago uma sacola de produtos lá da minha clínica para minha casa, de produtos que vão vencer ou que já venceram. Inclusive tem produtos que estão com mais da metade, que eu não utilizei. Porque para valer a pena, você tem que ter uma demanda de cliente muito grande. Eu tenho muitos potes de produtos, né, que são naturais, tipo esfoliante, emoliente, que são de 500 gramas. Gente, você usa 5 gramas em cada paciente, às vezes até menos que isso. Então demora muito para acabar e a validade é curta. Então, assim, certamente você não vai conseguir utilizar um produto inteiro desse. Hoje eu estou dando preferência para comprar produtos com menos quantidade, né? Para não desperdiçar tanto. Às vezes ele sai mais caro, mas no fim das contas jogar fora sai mais caro ainda, né? E inclusive para o meio ambiente, porque nem toda a embalagem de todos os produtos são recicláveis. E outro ponto, né, dentro dessa categoria aqui de cosmético, é que a gente perde muito em ativos que são bons em resultado. A maioria dos ativos, principalmente esses mais modernos, que está sendo estudado, né, que são nano e que nem todos são ruins, eles são sintéticos. E porque ele é sintético não significa que ele é ruim, mas muitas vezes a forma como ele foi sintetizado em laboratório, ele dá um resultado melhor. Então, quando a gente vai pensar em resultado também, o cosmético natural, ele vai demorar mais tempo, principalmente essa abordagem de
de utilizar muito argila, óleos essenciais, e não ter muitas outras técnicas da estética, a gente vai ter resultados mais longos e a gente perde por isso, né? Por mais que a gente explique, tem cliente que não vai incomodar de o tratamento ser longo, mas a maioria quer para ontem. Então a gente perde cliente e a gente deixa a desejar em resultado em comparação com os cosméticos mais tecnológicos. Já tem algumas marcas de produtos com essa abordagem mais naturalista que tem excelentes produtos, mas se você for olhar toda a demanda que a gente atende em clínica, não tem uma variedade de produtos, né, com essa abordagem, principalmente dentro dos 95%. Não tem. Não tem. Tem marca que fica aí em torno de 60% de ingredientes naturais e 90%, mas 95% é muito difícil, principalmente se for produtos bons com ativos mais modernos, mais revolucionários, tecnológicos. Então, eu não vim aqui para julgar a estética natural, mas de certa maneira para explicar como que funciona, para você entender que se você vai usar isso como uma filosofia, você também precisa pensar na sua vida para não ser uma impostora lá no seu trabalho também, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a me sentir muito mal. E outra coisa, eu comecei a não conseguir dar conta financeiramente de manter os produtos para uso na minha casa. Eu tenho 2 filhas adolescentes, adolescente gasta muito produto. Aí não tem como ser uma filosofia que eu vou usar para mim, mas não vou aplicar para as minhas filhas. Entende? Então, assim, financeiramente falando também, é bem desfavorável, principalmente se eu não sou uma profissional que tem uma demanda, que tem um ticket alto, né? Porque a gente também tem que pensar no retorno que aquilo dá, porque a clínica gera custo, né? Manutenção gera custo de várias outras coisas, não só de produto, de aluguel, que tudo a gente tem que contabilizar na hora de precificar o nosso trabalho, né? Para passar para o nosso cliente. Então, era esse ponto que eu queria trazer para você. A estética natural, ela de fato é uma filosofia ou é um exagero? É um terrorismo que se faz na cabeça das pessoas? Então, estudem, gente, sobre cosmetologia, sobre ativos, sobre o quão ele é maléfico, se ele é absorvido de fato pela nossa pele, porque vou falar de um ingrediente hoje, depois eu posso até fazer um vídeo mais longo se vocês quiserem, sobre o petrolato. Ele é visto como um vilão, né, um dos maiores vilões dentro da estética natural, porque de fato ele é prejudicial, né, a fabricação dele é prejudicial para o meio ambiente, mas ele é um ingrediente inerte. A nossa pele não absorve. Tudo que a gente passa que tem petrolato, esse petrolato vai ficar na superfície. Ele não é absorvido. Então, como que ele faz mal para nós? O que acontece é que a longo prazo ele acaba atrapalhando, porque ele forma uma barreira, então ele acaba atrapalhando a absorção de ativos que seriam interessantes, mas ele por si só não é ruim, ele não é o vilão. Mas ele não entra dentro dessa categoria de cosmetologia natural e orgânica. Ele não é aceito porque ele é prejudicial para o meio ambiente. Mas para nós seres humanos não é. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vem falar do petrolato aqui na rede social. Eu já falei, gente, eu não nego, eu já falei no Instagram, porque é sem petrolato, porque o petrolato é isso, o petrolato é aquilo, mas aí eu fui estudar, né, e descobri que não é verdade. Ele não é tão vilão assim se você souber usar da maneira correta. Então, assim, se vocês quiserem saber mais sobre ingredientes, petrolato, outros, escreve aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo falando mais especificamente sobre alguns ingredientes. E escreve aqui também para mim se faz sentido isso que eu falei para vocês sobre a estética natural. Hoje eu não trabalho 100% com a estética natural justamente por causa de tudo isso que eu coloquei. Então eu tenho cosméticos que são naturais e tenho cosméticos que eu falo que é
os Clean Beauty, né, a beleza limpa, que são mais limpos do que alguns que são muito tóxicos. Então, o que vai diferenciar aí é aprender realmente a analisar a composição e ver o que dá para adaptar e o que não dá para adaptar. Hoje eu optei por trabalhar com essa abordagem que permite sintéticos, até porque, gente, eu descobri uma marca excelente de produtos limpíssima, mas ela não entra na categoria de natural porque tem ingredientes sintéticos, porém são os ingredientes sintéticos que eu comentei aqui que não fazem mal. Então, a gente perde por usar essa abordagem, né, de se apegar a essa nomenclatura. Então, hoje eu falo que eu trabalho com uma abordagem mais naturalista, mas eu não uso o termo estética natural, cosmetologia natural, né? Eu utilizo muito cosmetologia consciente, né? Porque eu tenho consciência daquilo que eu escolho para aplicar no meu cliente, para aplicar em mim, para recomendar para o meu cliente utilizar em casa. Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês e até o próximo vídeo.